pessoal, eu sou a Tati, da Dr. Sutec, falando diretamente de Santana de Parnaíba, São Paulo. Qualquer empresa envolvida com o comércio exterior entende a complexidade das operações logísticas globais. Nesse cenário, onde as mercadorias cruzam fronteiras, é essencial garantir a integridade das cargas com o seguro de transporte internacional. Por óbvio, essa proteção é essencial tanto para o proprietário da carga, quanto para a empresa transportadora ou de logística contratada para efetuar o transporte dos bens e mercadorias, especialmente a partir da definição de quem será o responsável por contratar o seguro nas operações de exportação e importação. Interessou? Quer saber mais sobre o assunto? Então esse conteúdo é para você. Mas antes, se inscreve no nosso canal, compartilha nosso vídeo e deixa seu like. Roda a vinheta, Richard! Bom, vamos lá. Seguro de transporte internacional é capaz de proteger tanto as cargas envolvidas no comércio quanto a própria operação logística de transporte, uma vez que incidentes podem ocorrer em todas as fases do transporte, desde a estadia, passando pelo manuseio e também durante o próprio transporte. Nesse sentido, é uma modalidade de suma importância, é um seguro de suma importância para as empresas que atuam com importação e exportação de bens e mercadorias, sejam elas próprias ou de terceiros. O transporte internacional, seja marítimo, terrestre ou aéreo, apresenta riscos específicos para as cargas. Por mais que sempre esperemos o melhor, pode acontecer, por exemplo, do veículo sofrer uma colisão e esse imprevisto danificar a mercadoria. Outro risco, podemos também dizer roubos, furtos. Só para você ter uma noção, o roubo de carga causou um prejuízo de mais de 1 bilhão em 2022, segundo uma pesquisa feita pela Associação Nacional de Transporte, Cargas e Logística. Nessas horas, esse tipo de seguro de transporte é fundamental para oferecer uma proteção contra os riscos existentes nas operações diárias e cobrir eventuais prejuízos. Outro ponto relevante é como encontrar seguradoras que oferecem seguro de transporte com redes globais de parceiros para prestarem atendimento caso seja necessário. Isso significa que, se acontecer um sinistro, a empresa que contratou o seguro pode ter acesso à assistência local, o que ajuda no processo de indenização e procedimentos em outros países. Imagine que você tenha que transportar uma carga de alto valor para outro país. O medo de acontecer algum imprevisto que vai causar prejuízo financeiro pode te tirar o sono, não é mesmo? O seguro de transporte internacional é importante para te proporcionar essa paz de espírito e tranquilidade, porque minimiza os riscos financeiros relacionados a sinistros durante o transporte. E pode ser que essa modalidade de seguro seja exigida em algumas operações de comércio exterior, por meios de contratos, regulamentações locais e internacionais. A ideia é garantir justamente a proteção de carga que será transportada para evitar prejuízos ou danos oriundos de acidentes, por exemplo. E não é só isso. Com esse seguro, as empresas também conseguem, na maioria das vezes, ter acesso a processos simplificados para fazer os avisos de embarque quando contratam essa modalidade de seguro de transporte. Isso porque as seguradoras reconhecem a necessidade de agilidade e eficiência no ambiente complexo do comércio internacional. Logo, ao ter acesso a processos simplificados para realizar esses avisos, as empresas ganham uma vantagem significativa na gestão das suas operações. E quais são os tipos de seguro de transporte internacional? Temos 3 tipos de coberturas básicas oferecidas pelas seguradoras para proteger as cargas durante o processo de exportação. Essas coberturas básicas do seguro de transporte internacional podem ser contratadas em uma apólice avulsa, só para uma viagem específica e pontual, ou em uma apólice aberta, voltada para empresas com operações corriqueiras e mensais. Cobertura ampla A. Abrange todo e qualquer dano causado por fatores externos às mercadorias, como, por exemplo, oriundos de colisões, incêndios, roubos e inundações. Essa cobertura básica é a opção mais completa possível no que se refere à proteção oferecida aos bens e mercadorias transportados. 2. Cobertura restrita B. A cobertura restrita B oferece uma proteção aos prejuízos totais e parciais às mercadorias transportadas oriundos de acidente com o veículo transportador. Em algumas seguradoras, essa proteção também pode incluir os prejuízos causados por eventos naturais, como desmoronamento e terremoto. Seja como for, na maioria das seguradoras, a proteção contra roubo também pode ser adicionada. Porém, um ponto importante sobre a restrita B é que ela garante prejuízos parciais e totais às mercadorias durante o transporte, o que diferencia da restrita C. 3. Cobertura restrita C. Já essa cobertura é a alternativa mais limitada do mercado, porque ela oferece proteção aos prejuízos totais e parciais das mercadorias transportadas oriundos de acidente com o veículo transportador. E só. Significa que a restrita C não cobre riscos oriundos de condições climáticas, mas há a opção de incluir a cobertura adicional de roubo. Além dessas 3 coberturas básicas, pode também optar pela contratação das coberturas adicionais para aumentar a proteção à carga transportada, como as coberturas de frete, tributos, lucros esperados com os objetos transportados, riscos de greve, etc. O interessante é que as coberturas adicionais ajudam a personalizar a proteção oferecida à operação e aos interesses da empresa contratante desse seguro. Outra pergunta importante: quais são os seguros obrigatórios para o transporte internacional de carga?
No contexto do comércio exterior, existem diferentes seguros que são considerados fundamentais para garantir a conformidade legal e proteger as mercadorias, variando basicamente conforme o modal de transporte utilizado. Seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário por viagem. Ele é obrigatório para as empresas de transporte rodoviário de carga. O objetivo dele é cobrir danos causados à carga durante o transporte e proteger os interesses do proprietário em caso de sinistro. 2. Responsabilidade civil do armador, RCAC. É um tipo de seguro voltado para o transporte marítimo que cobre danos causados a terceiros. Assim, a cobertura é essencial para garantir a indenização a terceiros, caso aconteça algum acidente ou dano durante o trajeto. 3. Responsabilidade civil do transportador aéreo de carga, RCTAC. É o seguro direcionado para as empresas que trabalham com transporte aéreo de cargas. Ele oferece proteção financeira contra casos de perdas ou danos durante o processo de transporte. 4. Seguro de responsabilidade civil facultativa do despachante aduaneiro por conta de outrem, RCFDC. Visa cobrir a responsabilidade do despachante aduaneiro nos casos de danos a terceiros. 5. Seguro de responsabilidade civil do transportador ferroviário de carga, RCTFC. É obrigatório para cobrir danos causados à carga dentro da área do transporte ferroviário, como o nome indica. Logo, a modalidade procura garantir que as empresas ferroviárias possam indenizar os proprietários das mercadorias em caso de acidente. 6. Responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga. Ele é obrigatório para o transporte rodoviário de cargas. Ele foca em oferecer coberturas e danos causados à mercadoria durante o transporte em viagens rodoviárias. E, enfim, a grande pergunta: quanto custa um seguro de transporte internacional? O valor vai depender de alguns fatores, como o tipo de cobertura escolhida, preço da mercadoria ou carga, modo de transporte utilizado, trajetos realizados, países visitados, histórico de sinistros. Então, o preço total pode variar bastante. Normalmente, o custo é calculado com uma porcentagem do valor da carga. Isso pode ser 0,1%, 3% do valor da mercadoria transportada. De qualquer maneira, o preço é mínimo se for comparado com a proteção e paz de espírito que essa modalidade de seguro oferece. Isso vale, inclusive, especialmente para o transporte de cargas especiais, perigosas, perecíveis, uma vez que elas exigem ainda mais cuidado durante o transporte. E é isso aí. Gostou? Quer conversar mais sobre o assunto? Então entre em contato com o doutor ou uma doutora Protege. Estamos sempre à disposição para te ajudar. Abraço e até a próxima!